Olá, tudo bom? Sou Thaís Scávio, gestora de desenvolvimento de negócios da Display. E 2 anos atrás, em 18 de outubro de 2020, a PAN, junto com a Display, nós criamos, essa plataforma. Escolhemos o dia 18 de outubro em homenagem ao Grande Otelo, como ator, como a representação, que ele tem nacional e internacional para nós. E agora, esse ano, comemorando os 2 anos de Todo Display, nós resolvemos fazer uma mostra especial. E para isso nós convidamos a comunicadora e artista multimídia, a Calor Pacheco, para trazer a edição especial Mostra Além Mar de animação negra e indígena. E hoje nós vamos fazer uma mesa muito especial, que é essa mesa que vamos conversar sobre a animação negra e indígena, complementando essa mostra tão especial que foi na Tua Display e que está sendo dentro do FIAME presencialmente, E para participar dessa mesa, eu gostaria de convidar o Adriano Cipriano, que é sócio do Estúdio Roncó, produtora de animação afrocentrada e cofundador do Niama Animações Negras. Gostaria de Tudo convidar bem. também... tudo bom, Cipriano? Tudo bem. A Moara Tupinambá, artista visual, curadora ativista, vice-presidente da Associação Uiacá... falei errado. Muicaquara. Uicaquara. A gente Isso. tem que aprender muito ainda, principalmente a língua. Sim, tupi, cambeba. A Ana Caroline, assistente de direção, roteirista, diretora e curadora da Tua Display. E a Calor Pacheco, que foi roteirista e curadora de animação, idealizadora da Mostra Leimar, de animação negra e indígena, coautora, roteirista da série televisiva Bia Desenha, TV Cultura, TV Brasil, Canal Futuro e Tua Display, atuando também como curadora de animação. Caló participou do FIAB e da Mostra Africana do Inamage 2021 e 2022. Animage 2021 e 2022. Gente, bem-vindos a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. E é uma honra vocês estarem aqui. Moara Tupinambá fez a ilustração, para a mostra dentro da Tua Display, que ficou linda. Ficou linda demais, assim, de morrer. E depois eu queria que você falasse um pouquinho dessa ilustração para a gente, tá bom? A gente podia começar se apresentando um pouquinho, falando dos nossos trabalhos, que nós fizemos. Eu conheci aí o Cipriano e a Calor no Niama, Então o Cipriano podia falar um pouquinho do Niama, a Ana trazer um pouquinho para a gente aí da Tua Display, a Bia Desenho, que está aqui a Calor representando. Vamos começar pela Ana? Falar da Todes? Vai lá. Oi, gente, boa tarde. É sempre muito bom estar aqui em mesas que envolvem a todos, a PAN também. Sou roteirista, diretora, trabalho com a PAN desde 2018, quando eu comecei a estudar cinema negro com a professora Edileuza Penha de Souza, aqui em Brasília. E por conta do meu trabalho com o GT de distribuição da PAN, fui convidada com outras pessoas para a gente fazer parte da Tua Display lá em 2020, no início da pandemia. E primeiro que eu acho a Todes, a ideia da Todes e o nosso trabalho muito incrível, assim, da gente ter uma plataforma de streaming voltada para as nossas próprias narrativas, fazer esse trabalho de curadoria,
de buscar filmes que contem as nossas histórias, mas que também, atrás das câmeras, todo o processo de roteirização, de produção, seja encabeçado por pessoas negras. Porque o cinema negro é sobre isso, né? Não basta só a gente ter uma história ali sobre um contexto da negritude, mas sendo contado por pessoas brancas. Porque toda a história do cinema, ela é assim, né? São os brancos contando o que a gente deve ser, onde a gente pode se encaixar, criando estereótipos sobre a gente. Até mesmo essa ideia de ser branco e ser negro, ser indígena, foram eles que inventaram, porque antes disso a gente era Banto, era Iorubá, era Tupi, era Guajajara, não sei quantas etnias indígenas a gente tem aqui no Brasil, né? E, enfim, mas a gente toma para si também esses termos e tenta ressignificar dentro disso. Então, assim, o nosso trabalho de curadoria ao longo desses 2 anos da Todes vem muito nesse lugar, né, da gente também buscar realizadores que estão começando, que já estão aí há algum tempo também, fazendo filmes de diversos gêneros, de diversos formatos, longa, curta, série, documentário, animação, né? E trazendo essas nossas histórias, assim, com representações positivas, que de alguma forma tragam esperança, que tragam um calorzinho no coração quando a gente assiste. Porque também já chegou alguns momentos, assim, da gente estar no processo de curadoria, ter um filme que é roteirizado, dirigido por uma pessoa negra, mas que só traz uma história de dor e sofrimento, só fala do racismo e não tem um momento dentro da narrativa que traga assim uma esperança, que traga um acolhimento dentro da história. E eu vejo que isso é um pouco complicado, assim, até como proposta de plataforma, né, mesmo, né? Estou falando um pouco do que a gente, ao longo desses 2 anos, internamente conseguiu debater, entender de proposta de curadoria mesmo, por que a gente quer dos filmes que estão dentro da nossa plataforma, né? A gente quer que tenham filmes que uma mãe que quer colocar um filme para uma criança negra, uma criança indígena, ela sabe que aquele filme ali não vai ter nada que vai prejudicar a formação da autoestima daquela criança, que vai trazer referências para ela. E vários outros contextos, né, dentro disso, assim. E falando, assim, agora mais específico sobre a animação, a gente sabe, acho que depois todo mundo que está na mesa vai poder falar um pouco mais disso, mas que a animação, dentro de um contexto do audiovisual, ainda é uma das áreas que tem menos pessoas negras, né? A gente sabe que é muito caro, é um processo que leva mais tempo ainda dentro da ficção do que um live action. Então, a gente tem algumas séries em animação dentro do nosso catálogo, animação em várias técnicas, em stop motion, em 3D, em 2D. Assim, eu não entendo tanto das técnicas da animação, mas é muito massa ver também, porque a animação traz outras possibilidades, né, de linguagem, de narrativa, que uma produção com pessoas reais, assim, não traz. E aí também uma outra questão que a gente pensou muito, tem pensado também, dentro dessa proposta de curadoria da plataforma, é a aproximação com as narrativas indígenas também, porque
apesar de, tipo, o povo negro tem as suas especificidades da luta, que a galera indígena também tem, mas no fundo a gente também fazendo cinema para lutar contra essas narrativas da colonização, para a gente mostrar qual é o nosso contexto e usar do audiovisual como uma ferramenta, uma arma para lutar contra todas essas opressões que a gente sofre. Mas a gente, como povo negro, não tem muito um conhecimento das histórias indígenas mesmo, do contexto que cada comunidade, que cada etnia passa. E o audiovisual também é uma forma que, assim, a gente tem encontrado de trazer esses diálogos, de aproximar essas lutas para que a gente não como dizer, fazer um apagamento das lutas indígenas, que é o que acontece muito também dentro do movimento negro, e a gente poder trabalhar junto e estar nessa luta junto contra a colonização, né? Porque a gente, no fim das contas, quer viver bem, ficar bem e contar as nossas histórias sem ter que lidar com tanta opressão, né, que a colonização traz. E acho que é isso, assim, aos pouquinhos a gente vai conhecendo realizadores indígenas, vai convidando, vai trazendo, a gente vai conhecendo o contexto, e acho que a Moara e a Calor também vão poder falar um pouco mais disso, né? Porque a Mostra Aleimar, que foi a que teve recentemente agora na Todes, trazia justamente essa proposta de dialogar entre esses dois contextos. E acho que é isso assim que eu tenho para falar agora por enquanto. Assim, a gente está muito feliz com esses 2 anos da Todes, já fizemos muita coisa, a gente tem muitos filmes no catálogo e estamos caminhando aí para ter mais alguns. Legal, Ana, obrigada, viu? É, nossa produção audiovisual mais vista na Display é a Bia Desenho, que é a mais vista, assim. Então a gente montou uma parte só para criança, né? Que tem o Bia Desenho, outras animações que é o que o pessoal mais procura, assim. Acho muito, muito legal. Porque eu não sou animadora, mas eu sou uma das poucas, eu acho, produtoras de animação, né? Então a gente, né, quando a gente pensou em trazer, né, para discutir a animação nesses 2 anos da Display, é porque eu sou envolvida e a gente sabe da importância, né, como a Ana bem disse, né, da dificuldade do pouco número de profissionais, né, que trabalham na área, e a gente precisa destacar, né, e como a animação também tem essa importância, né, e ajuda para contar nossas histórias. Aí agora eu queria convidar a Moara Tupinambá para falar um pouquinho do seu trabalho e trazer seu olhar. Parabéns pela ilustração que você fez, contar um pouquinho sobre ela também, se puder, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Thaís. Primeiro agradecer, né, pelo convite de estar aqui com vocês, pela tua display, pelo convite da Calor, de estar e ter essa oportunidade de poder mostrar um pouco desse trabalho, né, um trabalho, a colagem, né, essa colagem que tenho feito, ela tem também uma animação, que eu considero uma animação simples, né, mas que está ilustrando também, que fala sobre um pajé também da Sibéria, né, fala sobre esses xamãs da Sibéria que também tiveram as suas práticas espirituais reprimidas também pelo Estado ali, né, da Rússia. E aí eu trouxe para lembrar sobre também que os povos originários eles sofrem com isso no mundo inteiro, né. E sobre a animação sobre o vídeo, né, que foi colocado, que o nome se chama Yuirê, que significa retorno em Ngatu Tapajoara, né. É um vídeo que foi feito por
por uma pesquisa, né? A minha prima, Bárbara, fez parte dessa pesquisa também de imagens, de conteúdo, e também foi animada, né? Deu essa vida, quem deu essa vida foi Yandi Maria, lá de Belém do Pará, pessoa maravilhosa que conseguiu trazer esse movimento para essas imagens. E foi muito bacana, né, poder produzir isso, né? Esse trabalho, ele tenta mostrar um pouco de uma história contada por nós sobre as epidemias que sempre, desde a invasão, né, sempre nos atingiram, né? E aí ele mostra de uma forma, né, com elementos, com imagens, a questão do garimpo, a questão da varíola, né, que tem a malária, que tem atingido muitas comunidades, né, indígenas, mas também não indígenas e que estão ali, tradicionais, que estão ali próximo desses garimpos. A gripe, né, eu mostro alguma imagem histórica ali também sobre a questão da gripe, que também dizimou muitos de nossos parentes em início de colonização. E vou trazendo esse eterno retorno dessas epidemias que vão nos atingindo, né? Chegando ao que, naquele momento que eu estava fazendo esse trabalho, era um momento inicial de pandemia, de Covid, onde a gente estava perdendo muitos indígenas, principalmente lideranças, caciques, pajés, e nesse pequeno vídeo, essa animação também mostra esses pajés que se foram, né? Foi uma homenagem ao cacique Poraquê, a Surini, que eu tive a oportunidade de conhecer também lá no Pará, e que ele, mulher e muitos parentes ali se foram, né, de uma vez só, assim, foi muito difícil para todos nós ali que estávamos naquele momento, passando por esse momento de perder tantas essas bibliotecas vivas de uma vez, assim, de comunidades indígenas. E a colagem, para mim, ela permite esse lugar de liberdade, assim, muito muito prático, assim, também, de também trabalhar e ressignificar imagens que já estão aí, né, de séculos passados, que construíram sobre nós, e como é que a gente ressignifica e traz para hoje também por um lugar da crítica, né? E combinar as cores, né, e formas e tentar trazer elas de uma forma contando a partir da animação, para mim é um lugar muito potente para conseguir contar uma história, assim. E eu faço colagem desde muito tempo aí, desde 2015, 16, né, e nunca tinha pensado na questão de movimentá-las, né. Aí eu comecei iniciando com GIFs, e aí depois quando eu vi que podia ser possível, né, quando eu saí do analógico para ir para o Photoshop, e que pelo Photoshop podia ser possível animar, eu fiquei muito feliz de vê-las, né, se movimentando e outros trabalhos meus estão sendo também animados e estão sendo, estão utilizando essa técnica também para dar esse movimento, para contar essas narrativas. Mas eu vejo também quanto que é difícil, né. Eu lembro que quando a gente queria fazer esse vídeo, e eu e a gente queria uma equipe que fosse indígena totalmente, e o quanto é difícil achar esses profissionais, porque ainda falta muito ainda investimento, né, falta muito ainda, eh formação, né, para essas técnica para esses parentes que estão em contextos também urbanizados, que é difícil, e também nesses contextos rurais, né, tem muitos parentes que têm muita, talento para colagem, por exemplo, para desenho, mas que a animação chega a ser um lugar muito longe de se chegar. Eu, por exemplo, tenho um irmão que fez design e que o sonho dele há muito tempo atrás, há uns 15 anos, era trabalhar com animação e ele não conseguiu. Isso porque ele nasceu em Belém, mora em Belém e por lá foi tudo mais difícil, teve que ir para fazer outro caminho, né. E hoje eu tendo essa oportunidade de conhecer pessoas que possam animar o trabalho e o Ian é parente também, né, que fez esse vídeo, lá de Belém do Pará. Eu fico muito feliz de a gente poder estar protagonizando também, mas que ainda precisa muito mais, né, como eu pude dizer, precisa investimento, formação, para que esses jovens venham
e tenham também esse domínio, esse conhecimento técnico, né? No caso, eu, por exemplo, já não tenho mais a paciência de aprender essa parte mais técnica, já que faço algumas animações simples, mas a colagem, Photoshop já é um bom trabalho. E toda essa questão da pesquisa de imagens também que eu desenvolvo, mas eu imagino que quanto que seria mais potente se a gente tivesse várias pessoas parentes que pudessem dominar essa técnica e realizar um monte enfim, de animações. Acho que é isso, assim, mais uma vez queria agradecer por essa oportunidade, por estar aí passando também essa animação que eu nunca imaginei que poderia também estar aí, outras pessoas também pudessem estar olhando. Obrigada. Obrigada a você pelo seu trabalho, é muito lindo, assim, e é muito interessante você trazer esse ressignificado, né, essa reconstrução, essa colagem que dá para fazer, né, que a ilustração, né, o desenho e a colagem, né, a animação, ela possibilita, né, essa reconstrução, esse jeito, achei muito interessante, assim. Obrigada. E Cipriano, tocando no assunto, reconstrução, fala um pouquinho do seu trabalho, por favor, do Liama. Oi, oi. Obrigado pelo convite, gente. Primeiro eu queria só falar da Moário. Ela estava conversando, falando aí com a gente. Eu rapidinho fui lá, joguei no Google e vi a animação dela. Que coisa linda, gente. Linda demais. Adorei sua colagem, Moara. É, eu acho, eu acho incrível quando a gente tem acesso a realmente a todo o potencial que a pluriversalidade tem para nos mostrar e que nos foi relegado ao esquecimento, né? À falta de oportunidades. Mas é isso, a gente está aqui na luta. Bom, eu me chamo Adriano Cipriano. Eu vou falar um pouquinho da minha história na animação. Eu trabalho com animação já tem uns 20 anos, eu acho, né? Minha especialidade é animação 3D. Então, se você botar na conta 20 anos animação 3D, você vai ver que o computador era manivela na minha época. Então, eu já tenho um tempinho fazendo animação e eu pude observar os ciclos de como a animação se desenvolveu aqui no Brasil. E daí eu participei de algumas produções, trabalhei em grandes estúdios e tal, e percebi principalmente a falta de pessoas não brancas nesses estúdios, e principalmente as que estavam lá tinham uma carência que só depois, com as minhas pesquisas, eu fui perceber, que também era uma carência minha, que era se entender como pessoas negras, né? E aí, trabalhando nesse contexto, eu pude ver todo o florescimento desses estúdios no Brasil, produzindo animações como TV Pinguim, Meu Amigãozão, a TV Pinguim fazendo Peixonauta, e Historietas Assombradas, e Tromba-Trem, e por aí vai. E hoje a animação brasileira ela é reconhecida no mundo inteiro, mas ela não é uma animação, é polêmico isso, mas não é uma animação brasileira, é uma animação branca brasileira, né? A nossa animação ela tem muito mais potencial, a animação falando nossa em termos de Brasil, né, tem muito mais potencial se ela tivesse sido contemplada todos os povos que pertencem a ela. E de onde vem essa minha constatação? Porque eu fui depois pesquisar sobre quem são essas pessoas pretas que fazem animação. Fui depois pesquisar a história da animação. E aí eu fui perceber que a história da animação
ela tem uma pedra angular que é simplesmente apagada da história da animação. A história da animação enquanto indústria, não falo dela enquanto arte, que as pessoas faziam com seus equipamentos tecnológicos rudimentares da época, mas eu falo enquanto indústria, quando ela se estabelece e no mercado norte-americano e ganha o mundo, essa animação ela não existiria se não fosse o racismo, né? Então, a minha pesquisa leva a isso. A animação, ela ela é filha direta dos espetáculos racistas de blackface no começo do século XX lá nos Estados Unidos, que era a principal forma de entretenimento nacional, foi a primeira forma de entretenimento nacional. E a gente está falando de capitalismo, eles não jogam dinheiro fora, eles vão jogar o dinheiro onde dá certo. E onde dá certo? Um espetáculo que já funciona nacionalmente. Então, quando chegou a animação, eles pegaram uma fórmula que já funciona e botaram ela dentro da animação. Então, os primeiros personagens dessa época, eles não é que eles emulavam o blackface, eles eram blackface, eles eram personagens racistas, com estereótipos racistas. E não é só na estética, é no comportamento, nos maneirismos e tudo mais, e até na narrativa, na proposta musical, tudo é daquela época dos menestréis, né? Do espetáculo vaudeville e tal. Então, isso daí, obviamente, me chocou, como ninguém fala isso na animação e como se naturalizou isso, tipo, beleza, hoje é outro momento e tal, mas não existe pesquisa do quais são as repercussões disso no hoje, né? Não existe essa pesquisa e a gente tá nesse caminho. Eu tô lá desde lá da fonte, que é assim, né? A gente que trabalha com elementos de circularidade, o espiralar do tempo, a gente sabe que não pode começar da agora, tem que vir entender de onde partiu. Então, esse nascedouro, ele traz consequências nefastas até hoje, e aí gera um grande problema, que você, uma pessoa que inicia na animação, aí estou até tentando buscar uma fala que a Ana disse lá no começo da apresentação, Ana Carolina, ela falou que a gente faz a curadoria, e aí tem produções pretas que a gente busca, mas aí são sempre produções, na maioria das vezes são produções tristes, que traz coisas pesadas, que não sei o quê, não trazem coisas, não traz esperança e tal. Isso daí é reflexo dessa produção audiovisual, é reflexo desse legado. Então, o que acontece? A pessoa entra no mercado, aí eu vou falar no geral, audiovisual, né? Mas quando a gente está aqui na animação, vamos lá. Uma pessoa entra no mercado da animação e ela não se faz um mínimo de questionamento de onde ela está partindo, né? E aí, quando ela tem contato com a ferramenta tecnológica, com a técnica, ela vai reproduzir aquilo que ela absorveu. Nós somos consequência daquilo que assimilamos. E aí a pessoa vem e fala, eu sou uma pessoa de pele escura, então eu sou uma pessoa negra. E eu estou com essa ferramenta aqui na mão de animação, então logo eu estou fazendo uma animação negra. Aí vem esses problemas que a Ana falou, que são pessoas que estão simplesmente reproduzindo a percepção que a branquitude construiu e reproduz nas escolas, na universidade, no cotidiano do bar, no jogo de futebol, em todos os espaços públicos e educativos, é massificado. E é imperativo que nós façamos esse resgate, né? Precisamos nos entender primeiro em torno da nossa essência, seja, eu falo aqui do meu lugar, né, que é enquanto pessoa negra, se eu quiser ser uma pessoa, se eu quiser acrescentar algo, se eu quiser trazer um pouco de esperança, até porque
é benéfico para todo mundo, sabe? Então, até mesmo para as pessoas brancas, é benéfico que existe essa pluriversalidade, sabe? Então, é, vou, é um exemplo besta, mas se você vai plantar uma semente, você vai fazer uma horta, você tem que plantar com o máximo de diversidade, porque as diferentes espécies de plantas, elas vão nutrir umas às outras e formar uma floresta. Então, a gente precisa fazer esse resgate. Para isso surgiu o Niama, né? Foi de um encontro que eu tive com Sandro Lopes, nos Ancestrais eu tenho, e aí depois se desdobrou, aumentou, ganhou peso e tal, mas veio a pandemia de Covid e ceifou, o nosso governo fascista ceifou mais uma dessas vidas que poderiam ter sido evitadas. E a proposta do Niama era essa, era trazer esse encontro, essa reunião, para que a gente começasse a debater, vem cá, nós, pessoas negras, nós estamos simplesmente fazendo animação sem entender quem nós somos. Vocês conhecem quem são os pioneiros da animação negra? Vocês conhecem como é a tradição oral africana e diaspórica? Vocês entendem quais são as consequências do translado que fez esse cordão umbilical ser rompido e você não está minimamente interessado em entender essa parte da sua essência, né? Enquanto pessoa afrocentrada, e aí existe essa necessidade de nos unirmos, né? E o próprio Garvey já entendeu há dezenas de anos antes da gente que a experiência existe muito mais pontos de união entre os povos diaspóricos do que diferença, né? Ele viajou o continente americano e entendeu que a experiência preta no continente americano é igual. Então, nós fomos separados, precisamos entender essa essência e nos conectar com essa verdade para poder conseguirmos ser mais propositivos no mundo. E acredito que essa proposta da Mostra Além Mar, ela tem muito a enriquecer esse debate, porque a pergunta é o futuro da animação negra indígena, a gente estava até falando aqui nos bastidores, não sei, mas estamos num processo, e o processo é longo, porque são muitos séculos de trabalho efetivo e cirúrgico da branquitude em nos distanciar da nossa tradição. E eu acho que nos conectar com nossos irmãos e irmãs indígenas é essencial para isso, porque não seremos uma nação brasileira na animação enquanto não tivermos esses dois pilares não representados. Então, acho que a minha fala pode partir um pouquinho daí, mas vou deixar para os demais concluírem. Obrigado. Obrigada, Cipriano. Foi uma aula, né, de história, um pouquinho de história da animação. Acho, eu fiquei com a história que você contou uma vez, do porquê que o Mickey usava a luva branca. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, por anos. Ainda tenho, né? Carrego isso comigo por anos. Muita gente tem aquele saudosismo do Tom e Jerry, mas não para pensar que aquela agressividade, aquela violência de Coiote e Papaléguas e Pernalonga e Patolino e Pica-Pau, toda aquela violência dos desenhos dos anos 90 tem um histórico racista. Sim. Tudo isso está lá nas primeiras animações do começo do século, que é uma cópia dos espetáculos blackface, que era isso, o corpo preto ele era agressivo, ele resistia à dor. Até hoje a gente vê aí nos hospitais as violências obstétricas, né? Então, tipo, a mulher negra que não recebe anestesia. Por quê? Porque ela suporta a dor. Então, o corpo negro, o corpo melanizado, se a gente botar no geral, ele suporta a dor, né? Para a visão branca.
Sim, essa coisa de cair, virar geleia e se refazer, né? Isso, a bigorna cair em cima, pá, e a pessoa tá lá viva, explode. Ai, mas fala aí por que o Mickey usa luva branca, fiquei curiosa. Porque joga depois no Google, Blackface Menestrels. Você vai ver que eles usam a mão branca, aquele chapeuzinho, fraquezinho, gravatinha, porque eles estão tentando emular aquele negro urbano que é mais parecido com um senhor, então tem boas maneiras, mas só que é sempre uma roupa meio palhaço, sabe? Que não cabe direito nele, aquele sapatinho meio que grande, porque ele é uma pessoa preta, pobre, portanto a roupa que ele usa não é a roupa dele. É uma roupa que não é para ele. Então, toda essa história E vem é um daí. rato, né? Uma Hã? coisa, e é um rato, né? É um rato. Um É um rato, rato. um rato. É isso, gente. Calor, para complementar todas essas. Acho que o Cipriano trouxe um pouquinho do Niyama, né? Eu acho que você pode trazer um pouco da sua história também, a relação, né, com o Niyama e a mostra, né, a Lembar, que é super importante, assim, por isso que a gente trouxe, né, para a discussão, e é importante ter uma discussão sobre ela, né, e além de exibir, né. Salve, boa tarde todas, todos, todes, play. Gente, eu acho que todas essas movimentações que a gente veio fazendo, faz e fará, sei lá, desse dito futuro, se a humanidade resistir, porque a humanidade está trabalhando ferrenhamente para se autodestruir, sabendo nós que a natureza permanecerá, a natureza em geral. Parece que todo esse percurso ele existe para que haja, para mim, no meu entendimento, no meu coração, momentos como esse, né? Em que eu finalmente consiga ouvir de uma pessoa indígena sobre especificamente seus percalços no campo da animação, como a Ara Tupinambá trazendo o interesse dela por isso, o interesse de seus parentes por isso, e também ainda os obstáculos ainda existentes nesse percurso. Por outro lado, Adriano também, que é um grande educador nesse sentido, e eu acho que esse debate ele existe também, Cipriano, para podermos acessar esse conhecimento que vai se dando justamente nas conversas, vai se dando justamente na contação e também, por que não dizer, na própria animação em si. E eu, particularmente, enquanto roteirista de animação, né, dessa animação que caiu nas graças do público, né, hoje os vídeos mais vistos na plataforma Todisplay, Bia Desenha, como posso falar, há 10 anos atrás eu sequer refletia sobre questões de raça, de gênero. A gente vive uma diáspora tão violenta no quesito questão étnica, racial, que a gente nem sempre tem o acesso, né, a essas tradições, a essa ancestralidade. E, ao mesmo tempo, também a educação, apenas nos últimos anos, no final do século passado, que passou a incorporar em seu currículo matérias da ordem do ensino da história, né, africana, afro-brasileira e posteriormente também a história indígena. E aí eu fui ligando esses pontos e sofrendo racismo também dentro desse mercado ainda totalmente construído, como bem Adriano assinala, então é muito bom ouvi-lo, porque a gente liga os pontos e percebe que as coisas que nós estamos vivendo e vivemos têm raízes, têm uma construção assim racista muito profunda, e que por mais que a gente esteja se propondo a produzir animação no Brasil, amparada por políticas públicas, amparadas por ideais progressistas, inevitavelmente, se a pessoa negra, a pessoa indígena, ela não está nessa linha de frente, no espaço de decisão, pouco a pouco conseguiu ser feito. Então, eu fui assimilando tudo isso ao longo
do meu amadurecimento como profissional e como pessoa, principalmente, e na troca com pessoas como vocês, né, Thaís, Adriano, Sandro Lopes, Jefferson Batista, Pamela Peregrino e tantas outras do Niama, que a gente vai encontrar alguns filmes, inclusive, na Mostra Leimar, que era esse despertar para entender a animação negra, mas não esvaziada de sentido, né? Por mais que estejamos numa diáspora e que eu não tenha, por exemplo, acesso direto à tradição de religiões de matriz africana ou mesmo de matriz indígena, existe algo que vem resistindo, né, nos modos de ser e fazer, especialmente porque eu moro numa comunidade muito com práticas muito familiares, e isso naturalmente nos remete, né, aos nossos ancestrais africanos e também indígenas. E aí, ligando esses pontos todos, eu fui entendendo nesse percurso que, como a Adriano fala e eu repito, porque também é algo que eu venho dizendo, é que é difícil falar de racismo no Brasil sem considerar ao nosso lado, né, os povos originários, os povos indígenas, não somente aqueles que a gente entende ali que estão nas aldeias, mas aqueles que estão no contexto urbano, muitos em processo de retomada e muitos tantos outros ainda afastados dessa identidade, muitas vezes homogeneizados, né, como afrodescendentes, e isso me fez me questionar também, questionar meus trabalhos e o que eu conseguiria contribuir nesse debate, porque eu já não me achava, eu não achava que eu dava conta de falar de animação negra, né, e de me afrocentrar sem dar conta destes e destas que esse solo também cultivaram, né, muito antes de 1500, muito antes. E, nesse sentido, vários dos meus coletivos que eu participo, coletivos relacionados a audiovisual, mas especialmente o das artes visuais, trabalho artes visuais enquanto faço videoarte, video performance. E aí, dentro disso, alguns coletivos me chamaram a atenção para esse lugar. O Carne, né, o coletivo de arte negra, do qual eu faço parte desde 2017, ele passa a assumir, anos depois, entre os nossos membros, Abniel Nascimento, por exemplo, ele faz um movimento de retomada enquanto indígena tabajara, e ele também já se põe como não se sentir representado nesse lugar do coletivo de arte negra. Então, passamos a entender Carne com I, coletivo de arte negra e indígena. Isso nos mobiliza, porque quando a gente conversa sobre isso, quando a gente participa de bate-papos como esse, ou como a oficina que o próprio Abniel fez, uma residência artística recente do nosso coletivo, a gente se desperta para olhar, né, para dentro. E ainda o Trovoa, da qual eu faço parte junto com Moara, que é o Levante Nacional de Mulheres Racializadas nas Artes. Então, para além desse circuito extremamente branco, entender essas mulheres, pessoas racializadas, para além das pessoas negras, para além das pessoas indígenas, para além das pessoas muçulmanas, ou seja, toda essa pluriversidade, como aprendi aí com o mestre, de identidades, e também até questionar esse e outros termos, né, como identidade, enfim, a gente vai aprendendo junto, conversando. E aí, nessa necessidade prática dentro do campo da animação, da realização em animação, enquanto roteirista, enquanto articuladora, assim, comecei a buscar, de fato, animações indígenas, não só animações indígenas, os profissionais mesmo da animação, para que a gente não reproduzisse, né, o que a branquitude fizeram conosco, assim, em termos de silenciamento e apropriação e etc. E aí eu ia perguntei para a Graça Guarani, que é realizadora audiovisual, para Ziel Carapotó, que também é artista visual e realizador audiovisual, sobre pessoas que estivessem aí nas comunidades indígenas produzindo animação. E nada me chegava ainda, sabe? E aí, quando eu buscava algumas animações, eu
eu percebia que muitas delas eram dirigidas por pessoas brancas, que por mais que contassem essas mitologias indígenas, elas eram trazidas por pessoas brancas, que por mais que tivesse um sistema, uma organização de colaboração, né, o que estava me interessando mais assim era justamente esse protagonismo também nos lugares de decisão, não só das pessoas pretas como das pessoas indígenas. E isso aprendendo com a minha própria experiência, né? Porque eu venho de uma animação que a Bia desenha e que eu estou num lugar ali de roteiro, mas ainda não no lugar de direção. Então, nessa estrutura hierárquica do audiovisual, especialmente do cinema, muitas vezes o que vai ali é o nome da direção. Então, por exemplo, nessa edição da Mostra Leimar, que a gente preparou para todo display, a Bia Desenha, por exemplo, ela não entra, assim como outras animações que têm diretores brancos e brancas, elas acabam ficando para uma próxima vez, como muitas vezes o nosso povo ficou para uma próxima vez essa que muitas vezes não chega. Então, a gente trouxe uma curadoria aqui composta por cerca de 1h30 de animações de diversas durações diferentes e de linhas diferentes, assim, mas que todas em si trazem consigo essa vontade de pessoas negras e indígenas animarem. Seja Jefferson Batista, aqui em Carpina, no interior de Pernambuco, fazendo animação stop motion, seja Moara, que hoje está radicada em São Paulo, mas é de Belém do Pará, e trazendo a animação das colagens digitais dela, e assim sucessivamente, com obras feitas em contexto de formação audiovisual, ou mesmo em residências artísticas. E as técnicas de animação bem diferentes entre si também, mostrando que quando a gente vê tudo isso junto, né, a gente muda totalmente o que eu estava percebendo há 2 anos atrás, eu ainda não tinha acessado. Tem um longa-metragem chamado História de Amor e Fúria, está na Netflix. Eita, não sei se pode falar aqui no concorrente, mas, brincando com vocês, é um longa-metragem que tem esse protagonismo indígena, mas ele é dirigido pelo Luiz Bolognese. Então, quando Cipriano traz, por exemplo, esses primórdios da animação e da animação extremamente racista, e a gente pensa o que está sendo produzido até hoje, eu vejo o quão importante são iniciativas como o Niama, a Ator Display, nesse sentido de dar atenção à animação, porque dentro do espectro do que a gente precisa fazer para equilibrar esse jogo que está muito injusto ainda, a animação é um dos pontos que realmente, como assinalou Moara, como assinalou Adriana e mesmo Ana, é essa questão do acesso, por ser uma técnica supostamente inacessível, que às vezes nem é, né? Quanto das nossas formas de contação de história, elas se deram através de não só da fala, das outras formas de escrita, não necessariamente do alfabeto, mas os desenhos, as jornadas desenhadas e que também traz um movimento, como as pinturas rupestres, me lembrando agora rapidamente, como que as histórias narradas também nos hieróglifos, enfim. Então, eu acho que a gente é ancestral nesse sentido, né, de contar a animação. Agora, quem é esse agente que eu estou falando, né? Quem somos nós diante disso? Eu acho que a gente assistir uma mostra de animação como a Leimar, ter a oportunidade de se perceber, a gente começa a encontrar mais pistas dessa nossa, de juntar, né, as peças do quebra-cabeça que foi dividido a partir dessa diáspora violenta. Acho que as reflexões que eu venho tendo nos últimos meses, anos, são por esse caminho. Ótimo. E dá para a gente ver que não, as animações que estão na mostra, pelo menos elas não trazem essa violência, né? Todos que o Cipriano trouxe das outras, né? Do histórico.
elas trazem muito essa questão de contar mesmo a nossa história, né? Recontar, né? A remontar, igual falou bem a Moara, e assim, você vê, a ideia é outra, fala, Cifrino. É só para, desculpa, apontar, porque é o que eu queria ter continuado, mas eu percebi que eu estava falando demais e queria passar a fala, mas agora eu estou roubando lá de novo. É que exatamente isso, Thaís. Você tá lá falando sobre essa história, ela é violenta porque foi só isso que a historiografia permitiu que a gente conhecesse sobre a gente, né? Então, a gente agora tem uma missão muito, como a minha esposa costuma falar, de arqueólogo, né? De escavar todo o soterramento que a epistemologia, o epistemicídio fez, né? Que são as nossas verdadeiras histórias. Então, quando a gente vê uma animação como a da Moara, como a do Jefferson Batista, como a da Jamile Cíntia, como da Calor, a gente entende que são pessoas que estão tendo contato. A gente também aqui não é coach falando, olha, eu sou uma pessoa iluminada, já sou super afrocentrado, já estou livre da branquitude e vou ensinar vocês como fazer isso. Não, estamos em processo. Estamos em processo. Então, a gente vê esse sopro de esperança, a gente vê que essas pessoas que estão fazendo esse caminho reverbera na produção delas. Então, a gente vê, assim, a gente fica maravilhado, a gente olha assim, a gente fica, nossa, era isso que eu queria ter visto na minha infância, sabe? Hoje eu tenho uma filhinha de 3 anos, então, tipo, é isso que eu tento mostrar para ela. A gente ainda não tem volume, ainda a gente não tem quantidade, mas a gente tem curadoras, que nem a Calor, que nem eu, e que nem tantas outras que estão fazendo esse trabalho de escavação, sabe, de pegar e fornecer para as nossas crianças para que elas não tenham, pelo menos, esse entrave que a gente teve na nossa infância. E daí elas consigam galgar espaços mais distantes do que a gente. Sim, importantíssima essa pesquisa, né, essa catalogação que vocês estão fazendo, a gente, né, doutores também, para as pessoas terem acesso, né, que é onde as pessoas vão, né, essa organização, né, do material para as pessoas terem acesso, é super importante. Moara quer comentar alguma coisa? A gente está falando bastante do seu trabalho. Sim, como posso falar? Esse trabalho dessa série Yuirê foi um convite também, né, para falar de um tema bem espinhoso, né, que eram as epidemias. E para mim, assim, eu até comentei uma vez com o próprio Denilson, né, quando eu conheci o trabalho dele em 2019, mais ou menos, 18, e tive a oportunidade de conhecê-lo, aí eu ficava falando para ele, como é que tu consegue tratar esses temas tão difíceis, né, para gente, do genocídio, né, indígena, enfim. E aí ele ficou em silêncio, né? E aí nesse momento, nesses meus primeiros momentos, eu tratava muito do lúdico, né? E das representações dos nossos corpos em colagens e mulheres e parentes, enfim. Só que em um dado momento eu percebi, né, principalmente no momento extremo da pandemia, que eu precisava falar e gritar e dizer também tudo o que estavam passando a gente, porque eu estava sentindo isso coletivamente. Então essa animação ela veio mais como um grito mesmo e um protesto, né? Naquele momento tão de pico de mortes que aconteceu e de quanto que isso reverbera, que é um eterno, uma repetição, né? Do passado que fica nesse eterno retorno da gente sempre viver esses traumas e principalmente o que foi esse início de pandemia e que pode vir a ser, né? Que a gente não sabe, né? Que ainda não terminou. Então, isso é uma coisa que é muito difícil para os povos indígenas, né? Eu também iniciei esse meu processo de ter sido violentada com a minha identidade, né? De não ter se permitido para mim falar que, por exemplo, que eu poderia falar que eu era tupinambá e só uma descendente. E tudo isso é um processo de violência de vários séculos e séculos de colonização até o projeto colonial de nos transformar em nada, né? Em pardo, em mestiço, sem se conectar com as nossas ancestralidades e histórias.
E como eu estou nesse processo de muito tempo de reconexão, né, eu estou em contato com esses povos, de várias etnias, do meu povo também. Não tem como não falar e não trazer essas narrativas quando eles mesmos estão ali convivendo comigo e trazendo, né? Vindo também até em sonhos, porque quando o cacique Poraquê Assuruni veio a falecer pela negligência do Estado, ele veio para mim também em sonho. As crianças vieram em sonho e conversaram comigo para falar de que precisavam dar uma atenção ao povo Trocará, né, lá do Tucuruí. E tudo isso a gente conta, né, entre nós e vai trazendo isso, sim. Mas atualmente também eu tenho muito essa vontade de animar as nossas cosmologias, né? Tem um trabalho meu que é sobre água e fala sobre os seres do fundo, que foi recentemente está sendo animado por uma pessoa lá de Belém do Pará e foi para uma projeção. E aí eu vi um outro lugar da animação de também trazer as nossas cosmologias que sempre foram contadas. A gente sempre ouviu, né? Do avô, da avó, da parte da oralidade. Sim. E é reverberado nas comunidades. Na cidade, né? É importante dizer que Belém do Pará não é uma cidade que perdeu a sua história. Ela tem muitas histórias ali. Muitas cosmologias que são contadas na cidade, né? A minha família, por mais que tenha vindo toda de Santarém, eu nasci em Belém, né? A minha família, que já é meu pai, que é de comunidade, minha mãe, que veio de uma origem. Então, assim, eu já nasci e vivi a urbanização, mas também a questão da periferia, dos rios, do contato com o Rio Guamá, com a Baía do Guajará, de estar nesse lugar, sabe, de transição, de conexão e de invasão também da urbanidade na gente, na nossa vida, na nossa cultura, corpos. Enfim, mas é isso. Não, Falei muito. Não, o ano passado, eu participei de um mestrado que era sobre animação e representação, né? E foi muito louco que eu li, que daí que vem essa ideia, né, de como a gente pode trazer, né, nossa memória, que os povos originários, né, o negro, indígenas, foram nossas memórias, né, nossas escritas, né, o que a gente foram tudo queimado, né, tudo. E a gente ficou com a oralidade, como a Moara falou. E a animação, eu vi como que ela tem essa possibilidade. Por isso, quando eu pensei assim, ao futuro da animação, né, brincando com vocês, eu acho que esse futuro pode vir, assim, já está sendo construído, né, como a Moara Cipriano trouxe. Trazer essa memória, né, utilizar, né, a técnica, várias técnicas que a animação, né, a ilustração possibilita, de ilustrar, né, de contar nossas histórias, de trazer nossas memórias, essa oralidade toda que nós temos, né, os fatos, né, a gente pode trazer como forma tanto de documentário, quanto de ficção, e eu acho que a animação ela tem, né, esse poder, né, de fatalizar, de trazer a imagem, não só mexer com a imaginação, né, mas como ilustrar mesmo, como a Moara bem trouxe, né, essa importância aí do registro, né, através da animação. E eu acho que para mim, assim, quando eu penso no futuro da animação, talvez da animação negra indígena seja esse ponto, sabe? Essa força que a gente pode ter dentro dessa técnica, né? Vamos dizer, técnica. Não sei o que vocês pensam disso, eu estou falando besteira. Talvez. Moara, Cipriano, Calor. Não, eu acho que você está certíssima, Thaís. Desculpa, Calor quer falar alguma coisa? Não, só também ouvi mais Ana. Ah, Ana, fala também aí. Senão eu vou tagarelar aqui. Então, Ai, gente, assim, especificamente a música foi a animação, né? Ainda. Mas tenho essa vontade. Mas, assim, escutando vocês falarem, acho que tudo que liberando assim, na minha cabeça foi um pouco desse lugar da gente entender o audiovisual, né, como esse lugar de tabulação que a Quênia
acho que é Kênia de Freitas que fala do afrofuturismo, né? Ela traz essa fabulação da gente pegar coisas que já aconteceram e criar possibilidades mesmo de futuro que podem ou não vir a acontecer, né? São desejos de coisas que a gente quer, de curas que a gente quer trazer, né? Tipo, a nossa história tem violência na vida por conta da história mesmo, do que a gente sofreu, mas ela não se resume só a isso. Ela é muito mais. E a gente, nossos ancestrais também tiveram muitas ferramentas de cura que foram vindo trazendo. E eu vejo a minha cinema é esse lugar, né, da gente trazer essas histórias de cura, de repassar tradições, de eternizar uma memória de conhecimentos que estão aí tanto tempo. A gente vem de povos que têm essa tradição oral que não pode ser queimado uma história. Eu posso fazer um filme, o filme pode passar por uma censura, eu posso perder o arquivo, mas a memória daquela história está ali guardada, né? E é muito doido, porque uma história que é contada oralmente, ela tem uma força, mas que quando a gente traz para a imagem, ela tem um outro, ela mexe em outro lugar com as pessoas. E pensar essa animação, assim, acho que é também pensar a possibilidade de trazer uma vida para essa história. Cada técnica é um contexto, ela traz um fazer, um processo diferente, né? Um processo criativo diferente. E aí também, assim, só para finalizar, o que eu fiquei pensando é sobre o papel da curadoria nisso tudo, né? Assim, a Todes também entra nesse lugar de ser um acervo dessas memórias que estão sendo registradas. Onde a gente pode entrar e saber que, como uma biblioteca, né? Ali tem vários conhecimentos que você pode sentar e buscar e assistir e entrar em contato com aquilo ali, que é diferente da gente, que tipo os festivais, as mostras, é uma plataforma atrás, tá tudo reunido num lugar só. Você não vai ter que sair caçando, fazendo esse processo tão difícil, né? De fazer esse caminho das pedras, de procurar, ir atrás. Cadê uma animação indígena, uma animação preta que fez? Tá ali, tá tudo junto, reunido, né? Fazendo esse papel para que não se perca, né? Que as pessoas possam ter acesso de uma forma um pouco mais fácil. Tá. Agora que eu vi o tempo, né? E daí eu já ia pedir para vocês falarem e já concluir, né? Infelizmente a gente já tem que ir finalizando, depende dessa, né, dessa questão que eu trouxe, desse futuro, né? Se agora vai ter. Agora está tendo animações brasileiras, né? Brincando com o Cipriano trouxe. Eu vou falar um pouquinho que eu quero ter mais de ouvir vocês, especialmente porque eu aprendo tanto. E é justamente sobre aprender, que Moara colocou, que Cipriano traz na fala dele, esse lugar da formação, né? Seja a formação do pensamento, também, essa formação prática. Essa semana que passou, eu passei uma semana fazendo oficina com a do Lápis, que é a produtora audiovisual lá de Jefferson, que é o animador, né? E a companheira dele, a Niara, que é a produtora, e eu fiquei muito maravilhada por colocar a mão na massa, né, lá para fazer as animações, para finalmente sair um pouco desse lugar aí transitório do roteiro, né, e ajudar até o parte de fazer roteiro, entendendo de fato esse lugar da animação. Foi animação stop motion que a gente trabalhou lá. Eu fiz as animações com recortes. Eu tive um momento de arte, né, que era de fazer as aquarelas, e outro momento de recortar e de colocar na mesa de luz. E, enfim, então, todos esses ambientes de formação, sejam debates, sejam cursos, como a gente teve a oportunidade uma vez com a Anima Ubuntu, né, que Cipriano
foi abrindo alas trazendo a história da animação também, e também trabalhando a questão da animação 3D, enfim, e outras áreas de conhecimento, como direção de arte que passou, o próprio Sandro Lopes esteve junto conosco, trazendo, acho que foi a animação 2D que ele estava ensinando, e infelizmente foi durante esse período que a gente estava trabalhando formação que ele se encantou, mas, enfim, esse movimento da formação, seja online, seja presencial, seja nas capitais, seja nos eixos, né, como Rio, São Paulo, mas para além também, principalmente, né, porque se existe uma jornada em que brancos chegam primeiro, eu poderia dizer que até pessoas racializadas, cariocas ou paulistas vão chegar primeiro que as outras pessoas que estão no Nordeste e no Norte. Então, é uma série de colonizações e em cima de colonização que a gente tem que estar se desvencilhando disso, mas como? Ouvindo uns aos outros. Eu falei que ia falar pouco, mas não consegui tanto, mas estamos juntos, muito felizes aqui, e vão acompanhando as novidades da Mostra Leimar, da Todo Display e do FIAMB, porque coisas boas vão rolar. Obrigada, Carol. Cipriano, Moara. Ai, Moara. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Tá incrível essa mostra. E também, tipo, quem quiser conhecer um pouco também meu trabalho, né? Eu tenho meu site, moaratupinambá.com, e algumas, as minhas articulações e tal, coloco tudo lá. Estou atualizando quando posso, né? Toda hora que dá para mexer lá, a gente faz tudo. E o meu Instagram, que é Moara Tupinambá, e o da minha arte, que eu ponho de colagens, é mais no ateliê Moara Tupinambá, né? Então, tenho lá algumas coisas que podem ser divulgadas ali, e que reverbere, né, e que a gente consiga trazer mais parentes também para animação, em todos os seus segmentos da animação que possa ser possível. Assim, eu fico muito feliz quando uma equipe indígena feita por não só de um, né, mas tem vários, assim, fazendo, assim, fico muito feliz de trabalhar com parentes, e eu espero que, eu acho que agora a gente vive um momento que estão se abrindo mais, né, que as portas estão se abrindo, e que se potencialize, que se multiplique, que tenha mais parentes também na animação aí. Mais uma vez, obrigado, e agradecer a todo mundo. Obrigada, Cipriano. Bom, gente, só queria então encerrar a minha fala coletando uma palavra que foi muito dita aqui, uma frase que foi muito dita, que foi tradição oral, né? Através dessa pesquisa toda que eu venho desenvolvendo, em 2008, eu fundei o Estúdio Roncó, que é a minha produtora hoje, com a minha sócia Natália, que é minha esposa. Então, o Estúdio Roncó hoje ele é uma produtora negra, rural, familiar de animação. E tem esses bandos de lash que a Calô estava falando. E a minha esposa, ela é especializada, a pesquisa dela começou com a tradição oral negro-africana. E casou muito bem com a animação, porque a gente entende que toda essa potencialidade que a gente vê nas produções em África, ela chegou no continente, chegou na diáspora, né? Então, quando a gente está falando de uma pessoa, quando a gente está falando de formação, como a Carlota está falando, como a gente se ouvir, se entender, não é que a gente precisa chegar e cair dentro de uma biblioteca e virar o Rotep pesquisando coisa do Kemet, não sei o que lá. Não, cara, vai olhar para sua avó. Vai botar o pé no chão, dar uma olhada, pesquisar a história do seu território, sabe? Não vai querer fazer história de princesinha, fadinha, lobisomem, vampiro lá dos Estados Unidos. Sabe? Conta a sua história, poxa. Ouve um pouquinho mais a sua avó, seu avô. Então, não é um caminho muito desesperado. Gente, eu tenho 5 séculos de atraso, não sei o que. Não, está aqui, ó, toda a história, a biblioteca está aqui do seu lado. Vamos lá, vamos acessar. Eu sei que parece um lugar de privilégio, porque muitos
da gente, a gente também tem essa ideia de que existem, que as nossas famílias são estáveis, e tem muita gente que não tem pai, não tem mãe, não tem vô, não tem vó, mas tem território, sabe? Então, nossas histórias estão aí para ser pesquisada, falando em território, a gente está falando aqui animação negra e indígena, e o que mais os indígenas estão lutando é território, né? Então foi uma fala errada minha aqui. Então território também é uma falha nossa. Mas é simples, sabe? Não é fazer um movimento muito extremo e, sabe, mas quando você toca nessas peculiaridades do cotidiano, você acaba descoordenando elementos simbólicos que vão dar em coisas profundas, sabe? Se você tiver um pouquinho mais de sensibilidade, com o tempo, com a maturidade da vida, você vai ganhando sensibilidade e vai acessando essas coisas profundas que a sua avó fala quando você vai dormir, sabe? Que os tiozão lá conversando no campinho estão falando e você não está entendendo nada. Então, eu acho que esse é o futuro, sabe? Que eu almejo, assim, que eu gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo a gente, que a tradição oral está viva, né? E é isso. Obrigado. É isso, né? O futuro é reconectar com ancestralidade, né? Com nossas histórias, né? Com nossa memória. Eu acho que é bem por aí. Fazer animação é contar história. A gente não pode perder isso de perspectiva. É contar história. Só isso. Só isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela participação. Acho que a gente podia ficar aqui mais uns 3 dias batendo papo, conversando sobre, né, o futuro, sobre memória, sobre o poder da animação, sobre o poder da ilustração, da imagem. Mas, infelizmente, tem o tempo. Mas quem estiver em São Paulo, a Moara não pode ir, mas quem estiver em São Paulo, né, venha curtir presencialmente a mostra, que vai estar bem bonita, tá linda. Ficou em outubro na Todo Display, agora vai ter presencial no Fiame. E obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho de todos. O trabalho da Moara vai estar sendo exibido também no Centro Cultural São Paulo, vai estar lindo. E, mais uma vez, obrigada pela Calor ter topado, né, trazer a mostra, obrigada ao Cipriano por ter trago aí sua pesquisa, Mora seu trabalho, a Carol que está com a gente aí. Desculpa interromper. É que tem um filme do Roncor na mostra lá. Tem um do Roncor também. E aí, se quiser falar um pouco sobre ele, eu sei que tem pouco tempo, mas ele é rapidinho. Foi um convite do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Estão me ouvindo? Uhum. Foi um convite do museu aqui no Rio de Janeiro, e eles estavam abrindo o acervo dele, também acervo de convidados, sobre o Abdias Nascimento, e eles têm um programa chamado Animan, que eles chamam animadores e artistas musicais, e aí eles juntam essas duas artes para produzir uma animação. E tem um tema, todo ciclo é um tema, e esse tema foi Abdias de Nascimento. Então eles chamaram o Estúdio Roncor e chamaram a Inicitar, com o Marral. Então foi lindo, sabe? A gente se inspirou nas obras, que foi uma curadoria do próprio museu, a gente se inspirou nas obras do mestre Abdias, e é isso. Aí depois é só loucura, só ver aquela coisa linda, simbólica, que Abdias, a gente tentou tocar a superfície do que é o universo simbólico de Abdias, e também tentando sensibilizar um pouquinho o público infantil, né? Porque essa é a proposta do Animan, conversar com as crianças e atrair as crianças para o museu também. Então ele tem um pouquinho de coisas de elementos infantis. Então foi bem legal produzir essa animação. Tá ótimo, obrigada, Carol, por lembrar, tinha esquecido. E eu quero deixar também minha homenagem aqui, né, uma homenagem de coração, acho que de todos nós aqui, para o Sandro Lopes, né, que juntou aqui, que possibilitou essa junção de todos. Infelizmente, ele se encantou antes do tempo
por esse desgoverno, né? A gente fala igual a Moara também perdeu familiares aí, e infelizmente, e ele deixou um buraco muito grande, assim, dentro da animação, né? Ele era bem... E na Nilo também é uma das... É o segundo mais assistido aí, e muita gente, né? Foi muito importante, né? Dentro da nossa história. Obrigadão, gente. Valeu. Foi Caturete. Tchau. Tchau, tchau, gente.